Oi, pessoal. Como sempre, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir nos nossos estudos, então, de todas as segundas-feiras. O nosso estudo hoje é o 109, Fermento dos Fariseus. Nós estamos no volume 4 do livro Sabedoria do Evangelho do Pastorino. E a gente tem trazido, a gente fala em todos os estudos, que a fundamentação, a interpretação básica é desse livro, que eu acho extremamente interessante. O fermento dos fariseus, esse tema foi narrado por Mateus, capítulo 16, versículos de 15 a 12, e também por Marcos, no capítulo 8, versículos de 14 a 21. Mateus registrou assim: indo Jesus com seus discípulos para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, dialogavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus prosseguiu: por que estáis discorrendo entre vós, homens de pequena fé, por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos apanhastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e quantas cestas recolhestes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pão? Mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que lhes não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Beleza, né? Compreenderam. Marcos registrou assim: e esqueceram-se os discípulos de levar pão, e não tinham consigo no barco senão um só pão. E preceituava-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles raciocinavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo, Jesus lhes perguntou: por que discorreis por não terdes pão? Não compreendeis ainda e nem entendeis? Tendes vossos corações endurecidos? Tende olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembreis de que quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços apanhastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 para 4.000, quantas cestas cheias de fragmento recolhestes? Disseram 7. E disse-lhes: ainda não entendeis? É muito interessante, né? Jesus sempre, como a gente relembra, tudo que Jesus falava e fazia tinha como foco, como objetivo, o aspecto espiritual. Mas ele precisava usar a matéria para se fazer entender. Mas, em muitas vezes, ou quase todas as vezes, os discípulos não compreendiam isso. Aliás, nem os discípulos que estavam próximos, quanto mais as outras pessoas, né? Estudando então a lição. Ao embarcar,
os discípulos esqueceram de levar pão. Marcos registra que tinha apenas um pão. Isso preocupou bastante os discípulos desde o início da travessia. Jesus, então, repousado na proa do barco, em seu travesseiro de couro, ergue a voz para dar aos discípulos um aviso, mas em tom de alerta. Ele disse: olhai, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E no Evangelho de Marcos, ele diz fariseus e Herodes. Bem interessante essas três palavras, né? Fariseu, saduceu e Herodes. O significado disso, né? Diante disso, eles logo pensaram que Jesus lhes chamava a atenção por terem esquecido o alimento. E provavelmente discutiam entre eles, né? E falaram: pronto, Jesus está chamando a nossa atenção porque nós esquecemos os pães. E depois de discutirem, né, buscando culpado, né? Quem foi que esqueceu, gente? Aí Jesus interrompe-os com uma certa tristeza, e por que não dizer com uma certa, assim, desilusão, porque mais uma vez os discípulos que tinham tanto tempo convivendo com Jesus não entendeu. Jesus foi mais uma vez mal interpretado no seu ensino espiritual. Os discípulos, né, pegavam as coisas do pé da letra, mais ou menos que nem a gente faz até hoje, né? Será que eles já haviam esquecido das 2 multiplicações dos pães? Né? Jesus lembra de quantos cestos que eles apanharam quando Jesus multiplicou 5 pães para 5.000. Quantas pessoas foram saciadas com aquele pão? E quantos cestos, quantas cestas eles recolheram? Será que eles esqueceram disso, das 2 multiplicações dos pães? Jesus não falava de pão material, conforme a gente vai perceber. Em seguida, Jesus fala sobre ter olhos de ver, né, e ouvidos de ouvir, salientando a sua decepção, se a gente pode usar essa expressão, em relação aos seus discípulos, que não haviam ainda compreendido o teor, o significado, o sentido espiritual de tudo aquilo que Jesus fez e falou, né? A expressão olhos de ver e ouvidos de ouvir, ela é bíblica, ela não foi criada, né, por Jesus. Jesus, como sempre que ele podia, ele voltava nas Escrituras, porque os discípulos e as outras pessoas conheciam, né? É o Velho Testamento. E essa expressão, olhos de ver, ouvidos de ouvir, essas expressões, lá no livro de Jeremias, no Velho Testamento, também no Salmo, é bem retratada. Vamos lembrar essas duas. Jeremias, capítulo 5, versículo 21, diz: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. No Salmo 115, versículos 5 e 6, está escrito: tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Só para a gente ilustrar que sempre que Jesus podia, ele voltava nas Escrituras para que as pessoas pudessem compreender aquilo. As Escrituras, elas eram conhecidas porque nas sinagogas os rabinos pregavam, e muito bem, né? Faziam aquelas pregações bem interessantes.
Só que eles falavam mais de boca para fora. Daí a ideia de serem chamados de hipócritas, né? Porque falavam e não faziam, né? Apenas representavam. Voltando então à ideia do fermento, na época do Cristo, o fermento era um elemento tido como corruptor. Ele era terminantemente proibido de ser colocado no pão da celebração da Páscoa e das outras oblatas, né? Ou oblação, aqueles pães que eram oferecidos em sacrifício. Não podia de modo nenhum colocar nenhum fermento, porque o fermento, ele altera, né? Ele é um elemento que faz a massa inchar, né? Que faz levedar, faz aumentar, mas altera, né, aquele processo. Jesus pega isso que é material e traz para o aspecto espiritual. O fermento, então, que Jesus disse em relação aos fariseus e saduceus, tratava-se da hipocrisia deles, que era um defeito gravíssimo, citado algumas vezes no Evangelho, mas sobretudo em Mateus, no capítulo 23, de 1 a 7. Jesus é bem severo em relação a isso. Mateus registrou assim esta fala de Jesus. Então Jesus falou à multidão, não foi só aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Aí está aí a hipocrisia. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com um dedo eles querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Filactério, né, gente, é uma faixa que contém legenda. No caso dos fariseus, eles faziam esses filactérios, né, essas faixas, em pergaminho com passagens bíblicas, né? Eles faziam então esses filactérios para lembrar a si mesmos e para a plateia que assistia, e ainda alargavam as franjas de suas vestes. E Mateus registra que eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles são sempre privilegiados, né? Escolhidos, né? E querem ser saudados nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi. Rabi, isto é, mestre. Então, tudo que eles faziam era para aparência, era para manterem o aspecto material de culto daquelas coisas, trazendo as coisas do Espírito, materializando. Jesus fez o contrário, trouxe o aspecto como exemplo material, mas espiritualizando. Entendendo então a lição em sentido profundo, a lição quer nos mostrar que a individualidade, Jesus, né, nos chegam com frequência à personalidade, aos discípulos ou à multidão, né? Essa nossa personalidade física, essa nossa personalidade encarnada, mas que essa personalidade, que ainda é extremamente voltada, né, envolvida para a materialidade, não entende aquela advertência silenciosa que é feita. E quase sempre
interpreta aquela advertência de modo vicioso. Os discípulos falavam assim, só porque eles esqueceram pão, Jesus falou de fermento, eles falaram, poxa, Jesus está chamando a nossa atenção porque nós esquecemos pão. E não era nada disso, né? E Jesus, então, deixou isso claro na lição, né? Porque quando a individualidade chega até nós, a nossa personalidade, trazendo aspectos espirituais, mas a gente que está envolvido no aspecto material, a gente não compreende. Então, esses avisos espirituais que chegam, a gente tende a entendê-los como aspectos materiais, né? Quantas vezes, trazendo-se para o nosso dia a dia mesmo, em especial, né, para o público espírita, quantas vezes os espíritos amigos, a nossa família de alma, os nossos mentores espirituais, buscam nos advertir? E nós nos queixamos que eles não são claros nem objetivos. É claro, gente, eles não podem caminhar pela gente, não. As advertências vêm para nos alertar, mas a mudança de conduta é de cada um de nós. Isso por quê? A gente acha que não é claro aquilo que está sendo dito. Porque nós não conseguimos ouvi-los com ouvidos espirituais, mas sim com os ouvidos materiais. Eles querem, né, facilitar a nossa compreensão, mas temos os ouvidos da mente vedados, fechados. E como sabemos, a palavra do Espírito, com E maiúsculo, só pode tratar de aspectos espirituais. A advertência da lição é clara. Cuidado com o fermento dos fariseus. Conforme nós já dissemos, agora para frisar, fariseus representam os hipócritas intelectuais. Cuidar então com os fariseus, os hipócritas intelectuais, com os saduceus, que são materialistas e agnósticos, e os herodianos, aqueles que se prendem aos gozos dos sentidos. Herodes significa exatamente o rei da Judéia, dos aspectos materiais, dos aspectos sensoriais, do mundo dos prazeres e dos sentidos. Por quê? Esses três, né, os fariseus, os saduceus e os herodianos, eles nos cercam de todos os lados e acabam nos permeando com suas doutrinas e agindo como fermento, isto é, inchando toda a nossa massa e corrompendo-a. O sentido da lição deve ser percebido em todos os seus detalhes. Vejamos aqui o pormenor interessante. Ao relembrar as duas multiplicações, Jesus sublinha os termos utilizados em cada uma delas, que nós já tratamos no estudo passado, distinguindo na primeira multiplicação dos pães, os fragmentos foram recolhidos em cestos, né? Igual nós falamos no masculino, significando recipientes com menor capacidade. Mas na segunda, os fragmentos foram recolhidos em cestas, isto é, recipientes já com maior capacidade de apreensão. Não há aqui qualquer processo de confusão. Então, Jesus deixa a situação bem clara para nós, né? É um tema extremamente interessante e é o cuidado que a gente precisa ter para não ser enganado, né? Em todas as coisas da nossa vida. Quando Jesus fala em outra passagem, né? Cuidai de vós mesmos, vede que ninguém vos seduza. É isso que a gente precisa trabalhar. Começar
a pensar com nossa cabeça, fazer o nosso processo de oração, meditação, no processo do autoconhecimento, para que ideias externas não venham como fermento inchar, adulterar a nossa capacidade mental e a nossa capacidade espiritual. O espiritualista está cercado de doutrinas exóticas e facilmente deixa-se penetrar por elas sem sentir. E quando abre os olhos, é que percebe que saiu da senda sem sequer perceber. Portanto, concluindo o nosso estudo de hoje, tenhamos cuidado. Esse pão espiritual que Jesus trouxe, não pão material, ele é simples, sem fermentos de grandezas, sem exterioridades, sem nenhuma mistura. Ele é literalmente sincero, não tem mistura. Ele não é fariseu, isto é, sem hipocrisia. Ele não é saduceu, isto é, não tem materialidade nem agnosticismo. Ele não é herodiano, isto é, não busca os prazeres físicos, sensoriais, imediatos da matéria. É isso, gente, que eu preparei como estudo. E na semana que vem, nós continuamos com mais um tema. E que haja sempre muita paz e harmonia em nossas mentes e corações.